Você já percebeu que quando iniciamos na criação de conteúdo, seja para as redes sociais, seja para um canal no YouTube, nós ficamos presos àquela ideia de que precisamos escolher um nicho, escolher um tema e insistir muito naquele tema, insistir muito naquele nicho, para que a gente tenha constância e consiga atingir pessoas ao longo do tempo. Mas isso não é necessariamente verdade, dependendo do tema, dependendo do nicho que você escolheu. Porque muitas vezes algum tipo de assunto que queremos falar no nosso canal pode ser uma coisa que a gente gosta muito, mas não necessariamente vai ser uma coisa que faça sentido para o público que está ouvindo. A constância, ela é muito importante nas redes sociais, com certeza, principalmente em redes como Instagram, TikTok, onde você precisa postar muito mais, e também no YouTube, mesmo que você não precise postar muito, você também precisa ter uma certa constância para que você apareça e possa ser entregue para o maior número de pessoas. Mas hoje em dia, parece que estamos perdendo a capacidade de autoanalisar o nosso conteúdo. Olhamos outros criadores maiores e eles falam que precisamos aplicar certa estratégia, precisamos aplicar uma fórmula para que funcione, para que a gente possa crescer corretamente. E algumas fórmulas, algumas estratégias, elas realmente são o padrão, você precisa aplicar para poder crescer de alguma forma ali. Algumas estratégias, elas são importantes, são essenciais, mas também ficamos presos a ter que cumprir essas regrinhas para que a gente possa fazer o canal crescer, para que a gente possa de fato ter sucesso. Só que eu não consigo ver um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que essas estratégias, muitas vezes sendo importantes, elas fazem com que limite muito o nosso tipo de conteúdo, porque não podemos fazer de tal forma porque a trend do momento não permite que seja assim, precisa ser dessa outra forma para dar certo, para viralizar. E muitas vezes não conseguimos aplicar o que a gente quer, de fato, porque estamos presos a trends, estamos presos a estratégias, e isso limita bastante a gente. E em contrapartida também pode acontecer da gente não querer seguir trend nenhuma, não querer seguir estratégia nenhuma e querer falar apenas do que a gente gosta. O que não seria uma coisa ruim, mas existem alguns tipos de assuntos que eles não vão ser impulsionados pelo YouTube. Pode acontecer de você ligar a câmera e tá falando sozinho e o YouTube não vai entregar o seu conteúdo, pessoas não vão gostar daquele formato específico que você tá fazendo. E é aí que precisamos ter essa autoanálise do nosso conteúdo. Temos que ter esse equilíbrio entre fazer do nosso jeito, falar o tipo de assunto que queremos e aplicar algumas estratégias, seguir algumas tendências, mas tudo sem exagero. Não podemos focar só em uma coisa ou outra. Precisamos ter esse equilíbrio, aprender a analisar o nosso conteúdo, se ele está indo bem, olhar os dados do canal, ver o que o público está gostando, qual a capa que está performando mais. Não adianta a gente fechar os olhos para isso e querer falar de um assunto e morrer com aquele assunto, mesmo que os dados estejam mostrando que não está funcionando. O próprio YouTube, quando ele foi criado, eles não começaram da forma que a gente conhece agora. Eles começaram simplesmente como um site de relacionamentos, onde as pessoas deveriam postar vídeos para encontrar um parceiro. Então, o YouTube ele começou com uma outra ideia, uma outra visão. E eles iam em faculdades recrutar jovens para poder postar conteúdo lá, poder postar vídeos, e perceberam que as mulheres, elas não queriam postar esses vídeos, não postavam nada lá. Eles até fizeram um recrutamento, falaram que iriam entregar $20 para as mulheres poderem postar os seus vídeos ali para encontrar um parceiro. Não tiveram nenhuma mulher interessada nisso, ninguém queria postar esse tipo de vídeo. E aí, conforme foi passando o tempo, eles continuaram nessa ideia e perceberam que os homens, as pessoas que estavam postando conteúdo lá, eram poucas, mas quem estava postando não estava postando algo sobre relacionamentos, não estavam postando vídeos se descrevendo, falando que tipo de pessoa que gostaria de encontrar. Eram postagens sobre animais de estimação, pessoas se aventurando em passeios, viagens, brincadeiras que eles faziam trollagens um com os outros. Então, um grupo de amigos ia lá fazer uma trollagem, e aí eles iam e postavam no YouTube. E foi aí que eles começaram a analisar esses dados e perceberam: ninguém tá querendo postar um vídeo para buscar um relacionamento. Ninguém tá fazendo isso. Olha o tanto de vídeos aleatórios que estão entrando na plataforma. Foi aí que um dos criadores, que é o Steven Chen, ele analisou esses dados e ele falou para os outros dois criadores que tinham começado com ele: por que que a gente não abre definitivamente para que as pessoas postem o que elas quiserem no YouTube?
e não apenas coisas de relacionamento, mas que para que a gente abra a plataforma para outras possibilidades, para que postem o que de fato querem postar. Foi aí que decidiram fazer essa mudança e hoje o YouTube, ele é o que a gente conhece, uma plataforma para que a gente possa postar não tudo que a gente quer, existem limites, obviamente, mas ela se tornou muito mais ampla do que seguir aquela ideia inicial. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que até o próprio YouTube, eles precisaram se reinventar. Eles precisaram analisar a plataforma deles, a estratégia, conversar sobre isso e precisaram mudar o direcionamento. Então, se até o YouTube, que é uma empresa gigantesca, também precisou mudar essa visão, que dirá nós. Por isso que ter um planejamento é sim muito importante. Planejar o que vamos falar, qual nicho vamos falar, mas esse planejamento, ele precisa ter um equilíbrio entre aquilo que gostamos e aquilo que funciona. Porque se a gente postar só o que funciona, vai chegar um momento em que postar conteúdo não vai ser mais tão divertido, vai ser um trabalho, então você vai estar apenas substituindo a CLT por esse trabalho no YouTube, que na verdade você não sente prazer nenhum, não gosta. Então eu acredito que precisamos ter esse equilíbrio, precisamos analisar se aquilo que funciona realmente vai fazer a gente feliz, é um assunto em que queremos postar, que queremos falar, que teremos prazer de vir aqui para gravar. Da mesma forma que não podemos só pegar o que a gente gosta e não analisarmos o mercado, não analisarmos se realmente as pessoas vão comprar a nossa ideia. Por isso que o mais inteligente a se fazer é pegar temas que gostamos de fato, que vamos ter prazer em compartilhar, coisas que aprendemos, coisas que são da nossa essência, mas também que ela funcione para o público, funcione no mercado, para que a gente não trate isso como um hobby, mas como um trabalho mais diferente de um trabalho que a gente não gosta de fazer, mas um trabalho que nos dá prazer de fazer. Então, use esse vídeo para que você possa parar um pouco, pensar, esse conteúdo que eu tô fazendo, ele é só uma trend? Ele é só uma estratégia? Ou ele é o que eu gosto, porém o público não se interessa por isso? Então, use esse vídeo para refletir sobre o seu conteúdo. E se você vai começar um conteúdo, já analise o mercado, pegue todos os assuntos que você gostaria de falar no seu conteúdo e veja qual que tá performando melhor, qual que tá tendo mais procura. Se você não tiver um tema, se você não tiver um nicho, você mesmo pode falar das suas experiências, falar daquilo que você é. Apenas comece que você vai encontrar também o seu nicho, você vai encontrar também o que você gosta de falar, o que você vai querer mostrar no seu conteúdo. Então apenas comece, mas faça esse planejamento, veja o que você gosta, veja o que vai dar certo, tente unir isso da melhor forma para que você possa começar no YouTube ou começar na criação de conteúdo num geral, já tendo uma clareza daquilo que pode funcionar para você, daquilo que vai ser bom para você, daquilo que vai ser agradável para você, tá bom? Nesse canal eu não pretendo ficar seguindo roteiros, eu prefiro pegar, ligar a câmera e falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, tudo que eu estudo, seja em curso, seja em livros, eu quero passar para vocês esse conhecimento, as coisas que realmente fizeram sentido para mim, testar o que realmente funciona, mas na prática, sem ficar pegando estratégias daqui, estratégias dali. Eu já criei um vídeo falando do objetivo desse canal, eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir, mas o que é importante é a autenticidade, com certeza. Sermos autênticos é o que vai fazer o nosso canal dar certo, a sua criação de conteúdo. Você precisa ser você mesmo. Mesmo que você esteja usando estratégias, mas seja você mesmo. Não fique preso a roteiros, não fique preso a trends. Isso pode te ajudar a viralizar, mas o que vai realmente crescer a sua marca pessoal não é o vídeo viral. O que vai fazer com que você tenha autoridade naquilo que você está falando é você ser autêntico e fidelizar essas pessoas que foram chegando por causa de outros vídeos, seja vídeos virais, seja vídeos de pesquisa no YouTube. Você precisa manter essas pessoas com você e a forma que você vai fazer isso é sendo autêntico, sendo você mesmo, porque não importa o nicho que você vai escolher, o que importa é que você está falando desse assunto. Outras pessoas podem falar do mesmo assunto que você pode ter concorrentes, mas as pessoas precisam assistir porque é você falando. Elas querem ver a sua opinião. Elas querem ver o que você sente em relação a determinado tema. Por isso que não fique usando muito a inteligência artificial para fazer todo o roteiro. Você pode ter ideias com a inteligência artificial, mas seja você mesmo. Eu também tenho um vídeo sobre autenticidade. Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam assistir esse vídeo também. E é muito importante. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa aí o feedback, porque eu quero saber o que vocês gostam. Assim como o YouTube fez, eles mudaram a estratégia, eles mudaram
por causa de feedbacks, então eu também quero muito o feedback de vocês para que eu possa me readaptar, para que eu mantenha ou para que eu mude. Então eu quero fazer isso de uma forma que eu gosto, mas também que agrade vocês. Considere se inscrever aqui nesse canal, porque você vai ter esse conteúdo, você vai ter um conteúdo que te ajuda a crescer, tanto mentalmente, tanto no YouTube, nas redes sociais. Muito obrigado por vocês acompanharem e até o próximo vídeo.